A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus podemos estarmos aqui nesse 8º dia. Aproveitando que você está de pé, abra a sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 16. É tempo de amar e crescer. Amar os pais, as nossas autoridades. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Versículo 1 diz o seguinte: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Versículo 10. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Amém. Graças a Deus, irmãos, podeis assentar. Amar os pais, as nossas autoridades. E como eu vou falar hoje de pais, eu gostaria de apresentar os meus. Gostaria que minha mãe se colocasse de pé, irmã Benedita. Eu não sei se o meu pai está aí. Está na tesouraria, evangelista Monfelino. Como eu vou falar de pais hoje, né? Está ali a minha mãe. Né? Meu pai está trabalhando ali na tesouraria da igreja. Então, graças a Deus pela vida da minha mãe, que eu amo muito e tenho honrado ela até hoje. Que Deus abençoe a sua vida, mãe. Obrigado. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quando eu falo pai, o que te vem à mente? O que vem à sua mente quando eu falo a palavra pai? Proteção? Amigo? Cuidador? Abandono? O que te vem à mente quando eu falo a palavra pai? E quando nós lemos aqui esse tema de hoje, é tempo de amar e é tempo de vencer. Quando nós vemos esse subtema que é amar os pais, as nossas autoridades, como nós vamos para a palavra do Senhor, quando eu estava orando, o Senhor me trouxe a esse capítulo de 1 Samuel, capítulo 16, e nós vemos o transcorrer desse capítulo. Ele se dá dentro de um lar. Ele se dá dentro de uma casa. E a família, irmãos, é a origem de tudo que se possa pensar em relacionamento interpessoal. É na família que nós recebemos a estabilidade emocional, o corretivo psicológico. Aquilo que se aprende na experiência familiar, ela permanece por toda a nossa vida. Tudo começa a partir da família. A família saudável, ela não tem preço. Por isso que vale a pena pagar esse preço. Eu venho de uma família onde nós somos 3 homens e 2 mulheres. E meu pai trabalhava de sol a sol para dar conta de colocar o de comer dentro de casa e a nossa educação. E meu pai, quando ele vinha para a igreja, ele trazia nós todos juntos e nós sentávamos ali perto dele. Ele não aceitava nós sentarmos em outro lugar. E nós sentávamos ali junto com o meu pai. E eu louvo a Deus pela vida dele, que ele me fez aprender a diferença muito bem de igreja e de estar numa praça. Quando nós entramos na igreja, nós estamos em reverência a uma autoridade. Eu estava sob a autoridade do meu pai e a autoridade de Deus. Eu não corria na igreja, eu não andava na igreja, eu não poderia fazer isso. Quando meu pai levava a gente no cabeleireiro, era muito difícil. E ele mandava rapar a nossa cabeça, deixava só um tupetinho de cabelo aqui em cima. E nós vínhamos dando graças a Deus. Sabe por quê, irmãos? Que se rapar minha cabeça hoje para deixar um tupete na frente, eu fico todo careca, porque não tem cabelo na frente. E nós não falávamos nada para o meu pai, nós saíamos alegre, cantando, e graças a Deus pela vida do nosso pai, porque ele tem dado de melhor para nós. E Deus então, ele disse para Samuel: Olha, eu já escolhi um rei que está lá na casa de Jessé. Mas como que Deus então escolheu aquele rei, irmãos?
Eu creio que Deus então saiu numa missão secreta, apesar da sua onisciência, da sua onipresença, mas ele passou alguns dias dentro daquela casa, observando aqueles filhos. Ele estava ali, ele conhecia a atitude daqueles filhos dentro da sua própria casa. Ele estava procurando um que era segundo o seu coração, que fazia a sua vontade. Ele estava procurando uma família que encontrasse um filho que pudesse liderar aquele povo de Israel. Então ele foi, a palavra do Senhor diz que ele disse que eu já escolhi. Então se ele já escolheu, é porque ele teve uma missão secreta ali. Ele estava acompanhando aquela família passo a passo, dia a dia. Ele estava ali quando eles estavam almoçando, eles estavam ali quando eles estavam de frente ao computador, eles estavam ali quando eles estavam para dormir, eles estavam ali quando eles estavam reunidos diante na sala de uma televisão, que seja para jantar ou algum assunto familiar. Ele conhecia aquela família. E na minha vida e na sua não é diferente. Deus conhece as nossas famílias. Deus nos conhece como filhos. Eu me lembro que quando foi para mim trabalhar com meu pai, onde nós trabalhávamos, quando o meu nome foi solicitado para ele, para me trabalhar junto com ele na mesma sala, as pessoas disseram o seguinte: você não vai dar certo. Porque os pais que trabalharam com filhos aqui não deram certo. E meu pai disse: o Elias, ele é diferente, vamos colocar ele aqui, vamos dar uma chance para ele. E eu trabalhei dentro de uma mesma sala com meu pai, durante 5 anos. Ele numa mesa e eu na outra, ele gerente e eu supervisor. Nós trabalhamos, nós íamos embora no mesmo carro, íamos almoçar no mesmo horário, saíamos de casa no mesmo horário para ir trabalhar, passava lá em casa, me pegava, saíamos no mesmo horário da empresa, e isso foi por 5 anos. E quantas vezes meu pai me chamava atenção, e eu ficava com os olhos cheios de lágrimas, mas mesmo sendo casado, mesmo tendo a minha família, e eu ficava, às vezes eu queria retrucar, mas eu ficava calado, e um dia ele me disse o seguinte: sabe por que eu faço isso com você? É porque um dia eu vou sair daqui, e quem vai assumir esse lugar é você, é porque um dia, o que Deus colocar na sua mão, você vai saber administrar, por isso que eu sou tão duro com você como funcionário, para você aprender a lidar com as pessoas. Eu entendi aquilo e falava: meu Deus, o que é que eu estou aprendendo? O que é que meu pai está me ensinando? Então eu ficava atrás dele, aonde ele ia, eu ia, o que que ele fazia, quando ele ia tomar suas decisões, eu ia junto, e eu ouvia ele tomar suas decisões, e eu ia aprendendo. E eu era o filho que fui o máximo de obediência dentro da minha casa, e os meus irmãos também. Nós corremos atrás, nós somos lutadores, começamos a trabalhar cedo. E eu quero dizer para você que na vida de Davi não era diferente. Ele era um filho que sabia honrar a autoridade. Davi era um menino que cuidava das ovelhas. Quando o seu pai mandava chamá-lo: Davi, vem aqui, ele vinha. Davi, você vai levantar de madrugada, você vai pegar a alfarroba, você vai pegar, Davi, os queijos, você vai pegar o leite, e você vai de madrugada levar para os seus irmãos, vai lá saber a notícia deles, e vai trazer para mim. Davi não ficava resmungando, irmãos. Davi não ficava esbravejando: ah, pai, eu não vou não, por que o senhor não manda o meu irmão que está aí parado, eu estou o dia inteiro cuidando de ovelha? Ele era um filho que sabia obedecer à autoridade, ele era um filho que amava os seus pais. Então pode mandar, porque eu vou obedecer, porque eu sou filho e eu estou debaixo de uma autoridade. E ele falava para Davi: Davi, não deixa as coisas fora do lugar. E aquele menino então ouvia e não deixava as coisas fora do lugar. Davi, cuidado com esses colegas que você tem andado hoje. E ele ouvia o seu pai. Hoje nós somos filhos que queremos saber demais. Nós somos filhos que achamos, porque estudamos, porque fazemos a faculdade, sabemos mais do que o nosso pai. Talvez temos um emprego melhor do que o nosso pai. Talvez temos a condição financeira melhor do que o nosso pai. E talvez nós não queremos mais honrar os nossos pais. Muitos filhos pegam seus pais e põem no asilo e deixam lá. Mas nós devemos lembrar da lei da semeadura que nós estamos plantando. Conta-se uma história que um filho pregou uma mãe e deixou no asilo e nunca mais foi lá para ver ela. E quando ela estava à beira da morte, ela disse: chama o meu filho, eu preciso falar com ele. Então eles acharam o filho dessa mulher, levou naquele asilo, e ela estava já no leito de morte. Ela disse o seguinte: meu filho, me ajuda a levantar dessa cama, me ajuda a andar por esse asilo. Mãe, mas para que isso? Me ajuda, meu filho. E ele com muita dificuldade pegou a sua mãe e começou a andar juntamente com a colhedora. E ela disse para ele: meu filho, eu gostaria que você colocasse ar-condicionado nesses quartos, meu filho. Aqui é muito quente.
Eu gostaria que onde nós almoçamos, meu filho, você colocasse ventiladores, porque nós vamos almoçar, não dá nem gosto de almoçar, eu estou comendo muito pouco, porque é muito quente. Eu queria que você colocasse esse ar-condicionado em todos os quartos. Aí ele disse o seguinte: mãe, mas para que eu vou colocar esse ar-condicionado nesses quartos, se a senhora está quase morrendo? Ela falou: sabe por que eu estou te falando isso para você colocar esses ar-condicionado aqui, é para quando os seus filhos te colocarem aqui, você ficar uma vida mais fresca do que eu estou levando aqui. E nós estamos plantando na vida dos nossos pais. E nós saímos, nós simplesmente somos filhos, irmãos, e a palavra do Senhor nos fala, que foi lido aqui em Efésios 6, honra o teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra e te vá bem. Honrar, irmãos, está no imperativo, é uma ordem. Para você honrar, é um mandamento, e é o 5º mandamento que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, é o 5º mandamento que Deus deu para Moisés. Honra o teu pai, para que te prolongue os seus dias sobre a face. Mas lá tem um se. É uma condição verbal. Se você honrar o seu pai, vai bem. E sabe o que eu fico mais impressionante, onde nós lemos aqui, irmãos? Davi tinha convicção disso tudo, e como Davi tinha convicção disso tudo, desses versículos que estavam na Bíblia, que quando ele foi levar aquele mantimento para a guarda, para manter os seus irmãos ali, para levar para o capitão da guarda, ele ouviu Golias dar um brado ali, de um homem, já havia 40 dias que estava ali, e ele não teve medo de enfrentar aquele homem. Sabe por quê, irmãos? Porque sobre ele estava uma promessa: se você honrar o seu pai, tudo te vai bem, seus dias vão ser prolongados sobre a face da terra. Então você pode ir tranquilo, planeja o que você tem planejado, segue em frente. Se você tem honrado o seu pai, você pode ter certeza que há uma promessa sobre a sua vida. E Davi tinha convicção disso, tanto é que quando ele chegou lá, ouviu isso, e ele ouviu que tinha a filha do rei como presente, e também a sua família iria ficar livre de impostos. Então ele disse: eu vou lutar contra esse gigante. Eu vou lutar, a Bíblia não nos relata isso, é uma imaginação minha. Eu vou lutar, sabe por quê? Porque eu tenho uma promessa sobre a minha vida, eu creio em Deus, eu tenho uma fé, eu tenho uma intrepidez, eu posso lutar porque Deus vai estar comigo. E interessante, irmãos, quando ele chega diante daquele gigante, aquele gigante se caçou de Davi. Quem que você pensa que eu sou? Que eu sou Campos, eu vim com pedras. Quem que você acha que eu sou, rapaz? Ele não se intimida, sabe por quê? Porque o que ele aprendeu em casa, irmãos, estava enraizado no seu coração. Ele tinha convicção, ele não era um menino medroso. Os meninos de hoje, os filhos de hoje, são pessoas que talvez não tenham honrado o seu pai, mas meninos que têm medo de barata, têm medo de rato, têm medo do homem do saco preto, têm medo, né, de tantas coisas, são pessoas medrosas. Na minha época, irmãos, quando eu era criança, eu ia sair de casa, minha mãe dizia o seguinte: volta antes do sol se pôr. E nós saíamos, brincávamos, e antes do sol se pôr nós estávamos lá em casa, não tínhamos medo, não saíamos. Mas você pode estar pensando: as coisas mudaram, concordo plenamente com você, mas eu quero dizer para você que a proteção de Deus, ela não mudou, ela continua sobre a sua vida. Se você é um filho que honra o seu pai, se você é um filho que obedece à autoridade do seu pai, você pode ter certeza de uma coisa: que a bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida. Davi era um menino que ele tinha consciência do que era obedecer o seu pai. Davi tinha uma consciência do que era esse princípio de autoridade. Ele não desonrava, ele não desobedecia o seu pai em hipótese alguma. Então ele tinha uma confiança que a mão do Senhor estava sobre a vida dele. E talvez hoje nós estamos tentando tantas coisas, irmãos, e não estamos conseguindo. Uma certa vez, na minha época, eu fui sair da empresa a qual eu trabalhava, e meu pai me falou algumas coisas, como pai, e eu não aceitei sair assim mesmo, e fui embora. E eu lutei por essa vida durante 5 anos, e nada estava fluindo na minha vida. E um dia, uma irmã orou por mim aqui nessa igreja, e ela disse o seguinte: olha, meu filho, Deus me revela que você tem uma mágoa no seu coração do seu pai. Seu pai um dia conversou com você quando você estava saindo da empresa, e falou isso e isso. Eu falei: irmão, mas não tem nada a ver isso na minha vida.
mas isso está atrapalhando a sua vida. Você tem que voltar lá na casa do seu pai, você tem que pedir perdão para o seu pai para você seguir em frente. Amém, vamos lá. E voltei na casa do meu pai, conversei com ele e minha mãe, pedi perdão para ele. Pai, o senhor lembra daquele dia que nós tivemos aquela conversa assim, assim? Lembro, meu filho. Pois é, eu vim cá pedir perdão para o senhor. Eu vim cá isso, pedir perdão. Nós nos abraçamos, nós choramos, nós oramos junto. E eu quero dizer para você que a partir daquele dia, minha vida mudou definitivamente. Então há um princípio de honra, irmãos. Há um princípio de autoridade e eu não posso quebrá-lo. Eu não posso deixar simplesmente porque os meus pais estão ficando velhos, eu vou deixar para lá, eu não vou honrá-los mais. Eu não posso, irmãos, eu tenho que dar essa honra aos meus pais. Sabe por quê? Porque aonde você chegou aqui hoje, quem é que te ensinou essas coisas que você sabe hoje? Quando você nasceu, você sabe o que você fazia, o que você sabia fazer, irmãos? Chorar. Quando você estava sujo, o que você fazia? Quando você estava com fome, o que você fazia? Você chorava. Quando você estava querendo dormir, o que você fazia? Então tem muitas pessoas que repudiam os seus pais hoje, mas foi eles que te ensinaram o que você sabe hoje, foi eles que disseram para você, foi eles que fizeram de você esse homem, essa mulher que você é hoje. Você deve essa satisfação, essa honra, essa consideração aos seus pais. E tem filhos que não honram os seus pais, que hoje está na moda de chamar pai de velho. E aí, velho? E aí, coroa? Irmãos, qual é a honra que nós estamos tendo? Meus filhos às vezes caem na bobeira de me chamar de velho. Uma porque eu não sou velho, né? E aí eu falo para eles o seguinte, e a minha esposa da mesma forma: meu filho, eu não sou velho, você vai me chamar de pai. A outra palavra que você pode me chamar, não sendo pai, é papai. Então eu não sou velho, então para mim tem que ter respeito. Eu sou seu amigo, mas não sou seus colegas lá da rua. Aqui dentro de casa não. Nós temos que ter respeito, mostrar autoridade, irmãos. Quem que nós somos, os nossos filhos, irmãos? A Bíblia fala para você honrar o seu pai. Eu quero dizer para você que o meu pai, no ano de 1987, daí para trás mais ou menos, que em 1990 foi onde ele retornou para os caminhos do Senhor. Ele sempre ensinou os caminhos do Senhor, mas por um deslize ele desviou dos caminhos do Senhor. E às vezes chegava lá em casa, né, meio tonto, e a minha mãe sempre ensinou o seguinte: pega o seu pai e ajuda. Nunca falou para nós de honra esse velho, deixa esse velho para lá, deixa esse velho morrer para o canto, honra o seu pai porque é seu pai. E nós cuidávamos, irmão. Até que no ano de 1990 Deus salvou e trouxe a minha família para os caminhos dele novamente. Isso é princípio de honra para a minha vida e para a sua. E eu me lembro, irmãos, que quando eu estava prestes a casar, quando eu estava com os meus 20 anos de idade, estava noivo, estava com um casamento marcado, eu estaria deixando a presidência da mocidade aqui, naquele mês, nós fazíamos uma última festa aqui que chamava Comacage. Olha o nome, irmãos, dessa festa, né? Nós fazíamos essa festa que chamava Comacage. Era a última festa que nós fazíamos aqui. Muitos irmãos lembram dessa festa aqui, né? E nós fazíamos essa festa, e quando nós entregávamos essa festa, eu marquei o casamento logo para depois dessa festa. E quando eu estava nesse preparativo, nessa correria, o Senhor usou uma irmã e me disse o seguinte: meu filho, eis que eu falo contigo. O que tu foi para os teus pais, os teus filhos serão para contigo. Aí eu comecei: Senhor, me perdoa por ter corrido a minha mãe, Senhor, misericórdia, me ajuda, né? Às vezes que eu desobedeci a minha mãe, meu Jesus, né? E graças a Deus, isso tem se cumprido fielmente na vida da minha família. Mas isso, irmãos, eu quero dizer para você, que Deus escolheu Davi. E aquele Davi foi ali, ele não se intimidou, ele venceu, mas a Bíblia fala que o seu pai Jessé já era idoso, mas ele tinha um respeito muito especial por aquele pai. A Bíblia não nos relata que ele desobedecia, que ele falava mal, muito pelo contrário. Davi era uma pessoa que ele, o que era lá, ele era na frente de todo mundo, irmãos.
Davi era uma pessoa que não vivia de aparência, sabe por quê? Quando Deus escolheu Davi, ele sabia muito bem quem era ele lá no campo e quem era ele dentro de casa. Deus sabia muito bem qual era o comportamento que ele tinha lá onde ele trabalhava e dentro de casa. Tem muito filho que trabalha no seu serviço, que é uma educação, uma delicadeza. Quando chega dentro de casa, é uma falta de educação, não trata os pais com amor, com carinho. Tem muitos filhos, se pegar uma roupa que não está passada, ele vai em cima da mãe, parecendo que a mãe é uma empregada, e achando que a senhora não passou a minha roupa, que não sei o que tem. A sua mãe não é sua empregada, a sua mãe é a sua mãe, e você tem que respeitar ela. Você tem que saber o que é autoridade dentro da sua casa, você tem que honrar esses pais que estão com você. Nós precisamos ter essa consciência como filhos, irmãos. Em que situação que está a sua mãe? Em que situação que está o seu pai? Como você tem honrado a vida deles? O que você tem feito por eles? O que você tem agradecido a Deus por eles? Tem filhos, irmãos, principalmente na época de hoje, como eu tenho 3 filhos lá em casa em idade diferente, eu não sei para os irmãos que têm filho mais velho, mas lá em casa, irmãos, nós comíamos arroz, e quando nós íamos colocar carne, era um pedaço de carne para cada um, não tinha nem direito de repetir. Hoje, nós fazemos comida, os meninos às vezes chegam na geração de hoje, você faz carne, você não faz verdura, faz não sei o que, faz a mistura, e os meninos chegam lá ainda e ficam reclamando que não tem o que quer para comer. Hoje nós não honramos os nossos pais, quando nós não agradecemos a Ele pela comida que eles fizeram para nós, irmãos. Nós não agradecemos os nossos pais pela roupa passada que eles dão para nós. Nós não agradecemos os nossos pais pela roupa que eles lavam, que nós chegamos lá com essa roupa e dessa suja, e pegamos ela limpinha. Quantos de vocês talvez não agradecem aos seus pais e dizem: mãe, como eu te amo pelo que a senhora tem feito por mim? Qual foi a última vez que você falou para o seu pai: como eu te amo? Qual foi, irmãos? Que você olhou, que passou a mão na careca dele e disse: pai, como você é especial para mim? Nós não estamos dando essa honra aos nossos pais. Sabe por quê, irmãos? Nós achamos pai é igual pastor. Nós achamos que pais não têm sentimento mais. Nós achamos que nós não precisamos dizer hoje para eles: pai, nós te amamos, você é importante para nós. É a mesma coisa do pastor. Nós achamos que pastores não passam problema, que pastores não precisam ouvir das suas ovelhas, que nós somos felizes de sermos ovelhas dos seus passos. Nós estamos orando por vocês, vocês são a bênção na nossa vida, na nossa família, o Senhor tem nos ajudado. Quantos de nós não falamos isso, irmãos? E não falamos isso nem para os nossos pais? Quantos de nós não fazemos isso, irmãos? E os nossos pais são merecedores, porque você é o homem que é, porque Ele que te ajudou. Foi Ele que fez você esse homem que você é hoje. E Davi foi aquele guerreiro valente, irmãos. E quando você vai lendo o capítulo 16 para frente, você vai ver que tudo aquilo que eles colocavam na mão de Davi, eles gostavam dele. Tudo aquilo que punha na mão dele. E quem é que ensinou esse menino a ser educado, irmãos? Ele aprendeu sozinho. Quem é que ensinou esse menino a ser um guerreiro? Quem é que ensinou esse menino quando viesse um leão? Como é que você vai matar esse leão, menino? Primeiro você não vai matar não, você vai tomar só a ovelha da boca dele. Se ele vir contra você, você mata ele. Dá uma chance para o leão ainda, meu filho. Quem é que ensinou isso para o menino? Será que foi o Espírito Santo? O Espírito Santo estava sobre a vida dele. Mas quem ensinou isso para ele, irmãos, foi o pai. Eu me lembro, quando o João Paulo fazia natação aqui no SESI, eu trouxe ele a primeira vez de bicicleta, vim junto com ele pedalando. Vamos lá, eu vou te mostrar o caminho, meu filho, vamos lá. E nós víamos, chegava aqui no SESI, eu dizia para ele: tranca a bicicleta aqui, meu filho, tranco. Aprendeu o caminho, sabe como é que faz? Ele tinha 8 anos de idade. Aprendi, pai. Dá para vir sozinho? Pode deixar que eu vou sozinho, pai. Então, beleza. Vinha sozinho. Aí no outro dia, me ligava: pai, o que foi, meu filho? Eu esqueci a chave do cadeado. Aí eu tinha que ir lá no SESI cortar o cadeado. Mas ele estava aprendendo, e eu punho outro cadeado. Então agora você vai sozinho, meu filho. Vai aprender agora. Como meu filho faz futebol aqui, né, no Pirineus, no Barcelona. Meu filho, eu não posso te levar, mas como é que você vai de bicicleta? Você vai passar por aqui, vai. Você sabe o caminho? Dá para ir sozinho? Dá. Então vai sozinho, meu filho.
Cuidado com a BR, vai no acostamento, toma cuidado com o vácuo do caminhão, ensina tudo. Então vai, meu filho, vai pedalando e vai embora. Segue a vida. Irmãos, foi seu pai que te ensinou. Foi seu pai que te orientou. Então, por que hoje nós não queremos honrá-lo? Porque hoje nós passamos até 30 dias sem ir na casa do nosso pai. Porque hoje nós passamos até 2 semanas sem ligar para eles e dizer como é bom ouvir a sua voz. Eu estava esses dias, parei perto de uma tapeçaria aqui na Alexandrina e fui ligar para minha mãe. E parei, né, e desci do carro para ligar, que eu estava falando outra coisa, e falei, mãe, a senhora está boa? E conversei com ela, e o rapaz da tapeçaria, rapaz, eu estou ouvindo você falar com a sua mãe aqui, mas me deu uma saudade da minha mãe, ela está lá no Maranhão, vou ligar para ela agora. Irmãos, quantos de nós não fazemos isso? Nem ligamos para os nossos pais. Nós precisamos honrá-los, nós precisamos dar a eles, irmãos, a honra que eles necessitam. E Davi foi vitorioso. Sabe por que Davi foi vitorioso, irmãos? É porque ele aprendeu os ensinamentos dos seus pais. Ele aprendeu e deu valor. Eu vou pegar isso para mim, eu vou correr atrás. Irmãos, eu não venho de uma família de administradores, eu não venho de uma família de grandes empresários, a minha família é uma família humilde. E hoje, irmãos, e como então que nós administramos, como que nós corremos atrás das coisas que temos hoje? Sabe o que faz isso? É Jesus Cristo. E quando eu estava junto com meu pai só estudou até a 3ª série. Mas pensa num homem bom de administração, pensa num homem que é responsável, que assume os seus compromissos. E eu passei 5 anos ao lado dele, entendendo e compreendendo, e perguntando, e pai, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como que faz isso, como que faz isso, como é que não faz isso, e todas as vezes que eu procurei, ele nunca foi uma pessoa que disse não, todas as vezes eles ensinaram para nós. E olha que eu fui um filho que dei muito trabalho para minha mãe, quando eu nasci, eu fiquei no hospital, ela foi embora, minhas irmãs foram no hospital e me rejeitaram, porque eu estava muito feio, né? Porque minha mãe, antes de eu nascer, mas deixa eu explicar, irmãos, espera aí, por que eu estava feio, né? Deixa eu explicar para os irmãos. Eu simplesmente, a minha mãe no último mês de gravidez carregou uma lata d'água na barriga, e a quina dessa lata d'água, ela estava em cima da minha cabeça. E os meus irmãos, todos eles nasceram de parteira, na roça, né? E eu fui o único que nasci no hospital. Porque quando descobriram que essa lata estava em cima da minha cabeça, tinha deformado toda a minha cabeça, e então eu nasci sem expectativa de vida. E quando minha mãe me teve, os médicos achou que eu não ia sobreviver. Então, quando a minha mãe me ganhou, eu fiquei no hospital, minha mãe foi embora, e tinha que levar eu sair do hospital, para minha mãe dar mamar para mim, essas coisas, né? E eu tinha muita bolha d'água na cabeça por todos os lados, e o povo falou que se eu vivesse eu ia ficar doido, né? E aí, irmãos, eu dei muito trabalho para minha mãe. Quando meus irmãos foram no hospital me ver, a minha irmã mais velha, ela não me queria, dizia que não era irmão dela, né? E aí, mas Deus tem seus planos, irmãos. E eu saí daquele hospital, né? E recuperei, e até aos 4 anos de idade, hoje que a gente entende que eu tinha ataque epilético, né? Eu virava os olhos e pluf, né? Onde eu estava? E eu não parava em pé direito, né? Era só desmaiando, só desmaiando, só desmaiando. E um dia minha mãe me levantou para cima e disse: Senhor, o Senhor leva, o Senhor cura. E o Senhor então, pela misericórdia dele, Ele me curou, né? Me curou e fez uma promessa para minha mãe, sobre a minha vida. E depois eu peguei uma bronquite. Até os 11 anos de idade, meus peitos chiavam que eu não deixava ninguém dormir dentro de casa. Eu dormia com 2 travesseiros nas costas, e para dormir, que eu não conseguia, e chiava esse peito, né? E muito ruim, meu avô morreu de asma, e eu tomava emoção Scott demais, não sei se vocês conhecem a emoção Scott. Hoje eu não gosto nem de ver, que eu arrepundo só de ver a emoção Scott, de tanto que eu tomei aquilo quando eu tinha bronquite. E minha mãe cuidava de mim, né? E cuidava desse menino, até que teve um dia que meu avô, o pai do meu pai, ele orou por mim, e o Senhor me curou, irmãos. Graças a Deus que Deus fez isso na minha vida. E aí eu fui um menino que logo depois que saí, fui um menino que peguei verruga. E eu não ficava contando estrela, irmãos, que o pessoal dizia que era contar estrela que dava verruga na gente, né?
E eu peguei verruga, irmãos, meus dedos tampou as minhas unhas de tanto verruga. E o povo falava o seguinte: corta essa verruga, joga no fogo, pega um peão, né, joga no fogo. Se você não escutar o estouro, a verruga morre. E eu cansei de jogar peão no fogo e sair correndo, né? E corta essa verruga e põe sal nela. E a minha mão sangrava a ponta dos dedos, irmão, de tanta verruga que eu tinha. Mas meu avô entrou em cena de novo e disse o seguinte: meu filho, você tem fé? Tem fé, avô. Então eu vou ungir as suas mãos hoje. E amanhã essas verrugas não vai estar na sua mão. Amém, né? E ele ungiu os meus 10 dedos, irmãos. Quando eu acordei no outro dia, eu não tinha uma verruga na minha mão. Todas elas tinham desaparecido. E aí nós vamos com a vida, irmãos, tendo essa confiança em Deus, esperando que Deus realize, esperando que Deus faz, aprendendo de onde, irmãos? Lá de trás, porque a minha mãe me levantou: o Senhor cura, o Senhor leve, o Senhor curou, porque tinha um propósito, o Senhor curou de bronquite e tantas outras coisas, o Senhor assumiu essas verrugas das mãos, e nós vamos crescendo nessa fé, vamos crescendo, e o Senhor vem abençoando, o Senhor vem guardando, e eu honrando os meus pais. E quantas vezes eu chegava diante de Deus e dizia o seguinte: Senhor, eu tenho honrado os meus pais, eu tenho velado pela tua palavra, eu estou aqui na tua casa esperando no Senhor. Ó Deus, providencia uma esposa para mim, providencia uma família para mim, que te sirvam, que são os teus servos. Ó Deus, eu estou diante do Senhor alegando uma promessa que o Senhor tem. Eu tinha meus 13 anos de idade, eu orava ao Senhor dizendo: prepara uma esposa para mim, Senhor. E Deus então preparou a irmã Maria Rosa, para a honra e glória do nome do Senhor. Graças a Deus pela vida dela. E o Senhor preparou a irmã Maria Rosa, e eu louvo ao Senhor. E quantas das vezes, irmãos, eu cheguei diante do Senhor, as coisas estavam de mal a pior, e eu chegava diante do Senhor e dizia: Senhor, lembra que eu tenho uma promessa sobre a minha vida. O Senhor sabe que eu honrei aqueles pais, o Senhor sabe que eu estive diante do Senhor, o Senhor sabe que eu nunca procurei dar trabalho para minha mãe, nem fora da igreja, nem saindo dos teus caminhos. Estive aqui firme, Senhor. Honra a fé desse jovem, que eu seja um referencial de bênçãos na minha família. Senhor, me ajuda. E eu orava ao Senhor, irmãos, e o Senhor ia trabalhando, o Senhor ia fazendo, o Senhor ia realizando. Sabe por quê? Porque sobre a sua vida há uma promessa. Se você honrar esse pai e a sua mãe, você pode ter certeza de uma coisa: as coisas vão bem na sua casa, as coisas vão bem na sua vida, as coisas vão prosperar aquilo que você colocar as suas mãos, como Deus fez com Davi. Sabe por quê? Porque essa promessa é fiel sobre a sua vida, é a palavra do Senhor. E nós falamos aqui: amar a Bíblia, a nossa regra de fé. Essa palavra tem valor ainda, você pode acreditar nela, que ela vai fazer a diferença na sua vida e na vida da sua família. Você pode ter certeza disso. Mas às vezes nós achamos que essa palavra não tem efeito, às vezes nós achamos que essa palavra talvez não vale mais na nossa vida. Mas eu quero dizer que você está completamente enganado, que eu que vos falo nesta noite, tenho experimentado a cada dia a provisão de Deus sobre a minha vida e a vida da minha família. Quando nós entregamos diante de Deus, irmãos, como Davi estava diante daquele gigante, ele não temeu, ele teve confiança em Deus, porque sabia que Deus iria honrá-lo, e foi o que Deus fez. Deus o honrou na vitória daquele gigante. Você pode dar um glória a Deus por isso? Sabe, irmãos, quero dizer para você, que hoje mudou muita coisa. Mas para aquele Davi ser um guerreiro, para aquele Davi ser um homem de Deus, ele precisou de seu pai Jessé. Agora hoje, talvez falta da parte dos pais esse tempo para estar educando seus filhos. Hoje talvez tenha sido uma grande falha dos pais de não ter tempo mais de poder sentar com seus filhos e explicar aquilo que é o certo ou errado. Hoje quantos pais preferem deixar os seus filhos diante de uma TV ou diante de um aplicativo de tablet ou celular, jogando para não tomar os seus tempos. Hoje, os pais infelizmente não têm o tempo de conversar com seus filhos e sentar e explicar como é a vida. Hoje, infelizmente, falta o tempo, porque as nossas prioridades são outras.
E eu quero dizer para você que prioridade, irmãos, ela é sempre no singular. Ela não tem o S, não tem como você ter prioridades, você tem que ter uma prioridade. E qual é a sua prioridade hoje? É a sua família? Você tem gastado tempo com os seus filhos? Você tem ensinado para eles a palavra do Senhor? Você tem ensinado os seus filhos a expressar esse amor em formas de palavras e atitudes? Você tem gastado esse tempo com seus filhos? Hoje nós vivemos correndo atrás de tantas coisas. Hoje nós vivemos atrás, irmãos, de tantas coisas que estão ocupando o nosso tempo e não temos tempo de sentar com os nossos filhos. E eu tenho filhos de 3 idades diferentes. E eu preciso conversar com esses meninos nessas 3 idades. E não sei se você tem também filhos nessa idade ou tem 2 filhos. Se você conversa com o mais velho perto dos mais novos, mais novo fica fazendo chacota do mais velho. Então eu tenho que conversar com eles tudo separadamente, o mais velho com o mais velho, o adolescente com o adolescente, a pré-adolescente com a pré-adolescente. E nós temos que achar tempo para poder fazer isso. O meu filho, como está namorando, eu tenho que conversar com ele. Meu filho, olha isso, olha isso. Meu filho, toma cuidado, meu filho, vigia, meu filho, Deus tem a bênção para você. Meu filho, a Bíblia fala, meu filho, que o tolo aprende errando, o sábio aprende com o erro dos outros, meu filho. Então nós vamos conversando, tem que ter tempo para falar, para orientar, para poder estar corrigindo. E hoje os pais talvez não tenham esse tempo, porque hoje a Netflix não deixa. Talvez hoje nós queremos mostrar uma família perfeita, é no Facebook, é no Instagram, porque se eu não me engano, eu acho que o Facebook deve fazer parte do céu, porque todo mundo lá é feliz, todo mundo lá é alegre, todo mundo lá não tem problemas. Eu acho que ele deve ser parte do céu. Eu não sei isso, porque só posta coisa boa. O céu da boca da onça, né, pastor? Porque dá a impressão que todo mundo é reto, como foi pregado aqui, dá a impressão que todo mundo é justo ali, porque todo mundo está feliz, todo mundo está às mil maravilhas, mas a palavra do Senhor diz que instrui a criança segundo os seus objetivos, que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ensina a criança, irmãos. E eu disse para vocês, meu pai me ensinou muito bem a diferença da igreja e da praça. Meu pai me ensinou muito bem que quando nós vínhamos para a igreja, nós vínhamos para adorar ao Senhor. Quando nós trazíamos os nossos filhos para a igreja, nós não trazíamos uma mala, irmãos, que continha Coca-Cola, iogurte, salgadinho, coxinha, bolacha Mabel, e tudo para entreter o menino, para acalmar o menino dentro da igreja. Não, nós íamos para a igreja, irmãos, e víamos para a igreja, ó, vocês querem beber água? Então vai lá e bebe, quer ir no banheiro? Vai lá e vai, e vamos entrar para dentro da igreja, e só vai sair a hora que terminar o culto. Então hoje nós mudamos essa forma de educação, hoje nós mudamos, porque nós temos que contextualizar aos dias de hoje, mas eu quero dizer para você, nós estamos formando nossa geração, irmãos, de hoje, que vão ser os membros desta igreja aqui, de amanhã, irmãos. Eu quero dizer para você que quantas vezes eu estava aqui na porta dessa igreja, aqui, não sei se o Edson estava nessa época, nós somos da mesma época, aqui na porta da igreja, a polícia passava aqui, irmãos, e punha nós na parede da igreja aqui, para dar para colher de nós, mas nós tinha acabado o culto, nós ficava conversando na porta da igreja, o carro da polícia parava, todo mundo mão na parede, irmãos, nós é crente, falava para ele, crente também fuma maconha sem vergonha, põe a mão na parede, e nós com a mão na parede, e aí quem salvava nós, irmãos? O finado irmão Eurípides, esposa da irmã Leia, afinado, irmão Eurípides, esposa da irmã Leia. E ele saía, não, esses meninos aqui é meu, é tudo aqui da igreja, solta esses meninos, rapaz, é tudo menino de família, graças a Deus pela vida do irmão Eurípides, né? Graças a Deus, irmãos, quantas das vezes nós ficávamos aqui conversando e saía, e reuníamos, irmãos, e fazíamos serenata para essas moças aqui da igreja, até tarde da noite, e nós escolhíamos as moças que nós íamos na casa delas, né, que nós estávamos meio afim delas, então vamos fazer lá na casa de fulano, e nós íamos para lá todo mundo a pé, nessa madrugada, e fazíamos essa serenata, sabe, e cantávamos e louvávamos o Senhor, e Deus estava trabalhando ao nosso favor, irmãos. E hoje nós estamos preocupados com outras prioridades. Hoje nós estamos preocupados com outras prioridades.
Irmãos, a velocidade de mudança hoje, os pais estão perdendo ou correndo o tempo de educar seus filhos. Estão terceirizando essa responsabilidade, eles não querem mais essa responsabilidade. E para quem que eu vou terceirizar? Irmãos, hoje quem estão criando os filhos são os avós. Os avós é o tempo de estar descansando, tranquilo. Eu já criei meus filhos, estão criando os netos hoje. São os avós que estão criando, não são os pais. São as creches que estão criando esses filhos. Os pais largam esses filhos dormindo na creche, pega esses filhos de tarde dormindo da creche e vai ensinar o que para esses filhos? Aí quando esses filhos chegam na adolescência, quando ele diz não quero, quando ele diz não vou, quando ele diz eu não quero essa roupa, eu não visto isso, eu não quero ir para a igreja, aí nós começamos a arrancar os cabelos. Senhor da glória, como é que eu vou fazer com esse menino? Irmãos, ensina a criança, não deixe passar o tempo de ensinar o seu filho, não deixe de ensinar o tempo de dizer para ele as coisas boas. Nós temos uma reunião de adolescente aqui na igreja, que o evangelista Eduardo programa aqui toda sexta-feira. Não, vou te dar um castigo, você não vai na reunião de adolescente. Que castigo é esse, irmãos? Vou te dar um castigo, você não vai no projeto de vida hoje. Irmãos, criar pessoas dá trabalho. Eu falo ali na casa, na sala dos novos casais ali, onde nós ministramos ao domingo. E eu falo lá em casa para o meu filho: você vai ter filho se você for homem suficiente para criar. Se você não for homem suficiente para criar, não tenha filho, porque não é pecado. E eu digo ali na sala dos novos casais, apesar que Deus tenha abrido a madre ali, né? As meninas estão ficando grávidas, estão tendo neném, graças a Deus, né? E aí eu falo para eles: gente, filho é para toda a vida, então não precisa pressa para ter não. Toda a vida vai ser seu. Nós precisamos entender, irmãos, que criar essas pessoas exige esforço, trabalho, dedicação. Você teve, então a responsabilidade é sua como pai, de estar criando, de estar ensinando. E talvez você quer que o seu filho te honre, mas você não ensinou ele a honrar você. Talvez você não ensinou ele a ter princípio de autoridade. Irmãos, eu não fui um santo toda a vida dentro da minha casa, não. Quantas das vezes eu ia sair aqui, nós morávamos aqui entre a Presidente e Tiradentes, a primeira rua. E o César aqui, irmãos, era a ambição de todo jovem tomar banho naquela piscina. Só que ninguém tinha condição. E quantas das vezes eu saía de casa ali, punha uma bermuda, irmãos, juntava uma turminha ali por perto, e nós rodeávamos aquela mata todinha ali, ó, maior perigo, e pulávamos a tela do SESI, e eu pulava lá dentro só de bermuda. E como eu sou moreno, irmãos, a gente naquela época não tinha creme para passar na perna, para dar uma disfarçada. Você já viu moreno quando não passa creme, fica todo trincado, né? E aí, nós passávamos no mato, irmãos, o mato arranhava a gente tudinho, e nós, como estava só de calção, nós pulava a tela e tinha que correr e pular na piscina, senão o povo sabia que nós tínhamos pulado. Eu não fui santo toda a vida não, irmãos, e quantas vezes nós fazíamos isso, da vontade de tomar banho de uma piscina e não tinha condição. Quantas vezes nós fizemos isso, e minha mãe nem sabe disso, está sabendo disso hoje, misericórdia, me perdoa, mãe. Nós corríamos o perigo disso, né, irmãos, de irmos para ali fazer isso, essas travessuras, irmãos. Quantas das vezes, irmãos, nós pegávamos um carrinho de rolemã, os irmãos sabem, né, carrinho de rolemã com dois rolamentos atrás e um na frente, e um empurra com cabo de vassoura. Nós íamos aqui para a calçada do SESI, era eu, o irmão Neilton, o Herto da filha da Manleia, aqui da igreja, e nós íamos para lá e riscava essa calçada do SESI de ponta a ponta, e o porteiro falava para nós o seguinte: se vocês passar mais uma vez aqui, eu vou pegar esse carrinho e quebrar eles. E aí nós passávamos lá só para irritar ele. Era 3 carrinhos, era 3 montados e 3 empurrando. E nós passávamos lá, vá, e ele corria, nós pegávamos o carrinho, punha na cabeça e corria para cada mãe Inês aqui, ó, que bota aqui perto, para esconder lá na casa dela. Irmãos, mas nós fazíamos isso, e depois contava para minha mãe, ela: deixa esse homem vir cá. Minha mãe é baixinha, mas é braba, né? Deixa esse homem vir cá, meu filho, você está brincando, deixa vocês brincar. Irmãos, mas nós honrávamos o nosso pai, o dia que falava não vai brincar, nós não íamos. Nós éramos obedientes. Agora, quantos filhos que o pai fala hoje: meu filho não vai, vira as costas e deixa o pai falando sozinho. Quero dizer para você que Deus tem visto isso. Da mesma forma que Deus esteve na casa de Jessé, fazendo ali uma missão especial para escolher um rei de Israel, Ele conhece cada quarto da sua casa.
Ele conhece cada procedimento dos filhos que estão tendo com o pai dentro da sua casa. Porque quando nós estamos aqui na igreja, irmãos, tudo é muito bom, tudo é muito maravilha, tudo é uma bênção. Mas Deus te vê quando você chega lá dentro da sua casa, aquilo que você tem falado para o seu pai, aquilo que você tem falado sobre a vida dele. Quantos filhos têm falado para o seu pai o seguinte: quando eu fizer 18 anos eu vou embora dessa casa. Quando eu fizer 18 anos o senhor vai ver para onde que eu vou. Eu não vou nem lá na igreja da Jaiara mais. Quando eu fizer 18 anos, eu vou morar sozinho, eu não quero morar junto com essa turma de velho, que dorme 8 horas da manhã junto com as galinhas, eu não quero mais fazer isso. Quantos de vocês, às vezes, filhos, têm amaldiçoado seus pais, mas você tem que entender, que eles já estão cansados, estão idosos, e precisam descansar, eles merecem a da sua honra, eles merecem o seu amor, não o seu desprezo e a sua ignorância. Saul foi rejeitado, irmãos, porque desobedeceu uma autoridade, e o Senhor o rejeitou. Então não deixe que Deus rejeite você, não seja desobediente, seja uma pessoa que ame e que honre os seus pais, seja um pai que saiba ensinar o seu filho, que gaste tempo com ele, que fale para ele as coisas certas. Quando errar, irmãos, não interessa a idade, chama e diz: meu filho, você errou, você precisa parar para ouvir o pai, porque você está errado. Hoje tem muitos pais que são refém dos seus filhos. Hoje são os filhos que mandam nos pais. Irmãos, nós estamos invertendo valores, nós estamos invertendo princípios dentro da nossa família. São os pais que devem dar as ordens, são os pais que nós devemos honrar. Jamais nós que somos filhos devemos querer mandar em nossos pais, porque nós estamos invertendo princípios, e quando nós invertemos princípios, valores, nós atraímos alguma maldição sobre a nossa vida. Porque Saul foi rejeitado porque simplesmente quebrou um princípio de obediência. Mas que você possa ser um filho como José, que apesar de tudo que a sua família fez por ele, tudo que a sua família fez por ele, no dia que ele encontrou os seus irmãos, ele perdoou aquela família e deu a melhor terra do Egito para eles morarem. Conta-se uma história de uma filha, que ela falou para o pastor o seguinte: pastor, eu não lembro nem um dia que o meu pai me abraçou, eu não lembro de nenhum dia que o meu pai cantou parabéns para mim, eu não lembro nenhum dia que o meu pai falou que me amava, mas eu tenho lembrança de uma palavra quando ele está virado. Ele dizia o seguinte para mim: era melhor que você tivesse morrido em vez de ter nascido. Quantos pais têm abusado dos seus filhos verbalmente, emocionalmente, fisicamente? Quantos pais não têm dado valor ao seu filho também, achando porque é filho, tem provocado a ira, tem provocado a raiva, tem provocado o ódio na vida do seu filho? E eu quero dizer para você, que Deus também vai trazer isso a juízo. Você tem que ter um pai, mas você tem que ter discernimento e sabedoria, para poder falar com seu filho. Quantos pais têm chamado os seus filhos de capetinha? Quantos filhos têm chamado os seus filhos de danado, que é destinado ao inferno? Quantos de vocês têm chamado, quantos pais têm chamado os filhos: ah, eu não devia ter tido você mesmo não, eu não pedi para Deus você, é Deus que quis dar. Irmãos, eu quero dizer para você, que aquilo que o seu filho ouve, que aquilo que o seu filho aprende dentro da sua casa, as palavras que você tem falado na vida do seu filho, eles vão carregar pela vida toda. Então ajude o seu filho a ser um homem de verdade, ajude a sua filha a ser uma mulher de verdade quando ela se casar, ajude o seu filho a ser um homem de verdade, a ser um sacerdote dentro da sua casa, ajude o seu filho, ajude o seu pai a ser o melhor pai. Se ele te falou alguma coisa que você ficou magoado, existe uma saída, existe uma segunda chance, e essa segunda chance se chama perdão, irmãos. E nós acabamos com muita coisa quando nós tomamos a decisão de perdoar. E quando nós perdoamos, eu quero dizer para você que Deus vai derramar as bênçãos dele sobre a sua família. E eu convido você a se colocar de pé nesse momento. Quero dizer para você, eu tenho alguns minutos ainda. Eu gostaria de orar com vocês.
Eu gostaria que, se você é um pai que talvez se desligou emocionalmente dentro da sua casa, talvez você é um pai que não tem diálogo com seus filhos, talvez você é um pai que perdeu a confiança de seus filhos, talvez você é um filho que não se sente protegido pelos seus pais, talvez a ferida mais profunda causada na vida de uma pessoa, ela é causada pelos pais, e essa ferida é passada de geração em geração. Talvez tem filhos que não estão crescendo sem um referencial paterno, talvez tem filho que nunca conheceu o seu pai, talvez tem filho que sofreu um abuso emocional ou verbal de seu pai. Pois Provérbios capítulo 12, versículo 18 diz o seguinte: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo nessa noite, Ele quer sarar as feridas que tem no seu coração. Quero dizer para você que o Espírito Santo nessa noite quer sarar aquilo que talvez foi causado pelo seu pai ou pelo seu filho. Quero dizer que talvez você é um pai que tenha amado os seus filhos de uma forma errada ou à base de troca, dizendo para ele que se você for o melhor no futebol eu te amo, se você comer a comida tudo eu te amo, se você tirar a melhor nota na escola eu te amo. Nesse caso, o fracasso produz a rejeição, e a rejeição produz feridas no coração. Mas Deus nessa noite quer curar essa ferida que talvez foi aberta dentro do seu coração. Eu gostaria nesta noite, nesses minutos que me restam, eu gostaria de procurar para você, eu gostaria de procurar para você que é pai, ou para você que é filho nessa noite, que acha que precisa ser um melhor pai, que você viesse aqui à frente. Eu gostaria que você que acha que deve ser um melhor filho, ou precisa pedir perdão para o seu pai, ou precisa mudar a atitude de vida, eu gostaria de convidar você aqui à frente, que você tivesse essa coragem de vir aqui à frente para nós orarmos por você, para você ter um novo 2018 na sua vida como família. Gostaria que você, como pai, talvez necessita de que algo muda dentro da sua casa, você como pai. Eu gostaria de chamar você, que você saia do lugar e venha aqui à frente nessa noite, que Deus quer fazer algo dentro da sua casa. Talvez você que sofre pela figura paterna, talvez você pela materna, que você sente falta, às vezes pela falta de expressão, eu quero dizer para você, que o Espírito Santo de Deus nesta noite, quer curar essas feridas, quer fazer uma obra na sua família. Deus quer entrar como entrou na casa de Jessé, entrar dentro do quarto, entrar na sala, entrar no banheiro, entrar na cozinha. Ele conhece tudo aquilo que se passa dentro da sua casa e dentro do seu lar. E nesta noite eu quero dizer para você, nesse dia 8, pode ser um marco na sua vida e da sua família. Nesta noite pode ser um marco que Deus vai falar no seu coração. Talvez você que sente falta do seu pai, de dizer que o seu pai ou a sua mãe te ama, que seu pai talvez não incentiva você e diz para você, você vai vencer, você vai conquistar. Talvez você que necessita, eu quero dizer para você que o nosso Pai Celeste está aqui nesta noite e Ele te ama. Ele quer fazer uma obra na sua vida e na sua casa nesta noite. Você pode ter certeza que nesta noite você não saiu da sua casa para vir aqui, você não está esses 8 dias aqui fazendo esse projeto, é por um acaso. Esse dia que foi escolhido para esta palestra da família de pais e filhos, é porque Deus quer fazer uma obra na sua vida nesta noite. Gostaria de chamar aqui a equipe de louvor, gostaria de chamar aqui também a pastora Iracema, para poder estar fazendo esta oração, e que Deus possa falar melhor aos nossos corações, dos pais e dos filhos, que Deus venha converter esses corações aos pais, aos filhos nesta noite, e que Deus entre na sua casa, entre na sua família nessa noite, e que você possa testemunhar daquilo que Deus vai fazer na sua vida emocional, sentimental e familiar nessa noite, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos, abra sua alma, seu coração e peça para o Senhor Deus, para o Espírito Santo curar você, nos curar nessa noite.
Eu tenho certeza que não há ninguém aqui dentro desse templo que não tenha uma dor, que não tenha uma lacuna, que não tenha dores na sua alma causada por pai, por mãe ou por filhos. Por que eu tenho essa certeza? Porque nós não somos perfeitos, queridos. Somos falhos. E a gente só continua com essa dor se quiser. A gente só continua a caminhar por a vida machucado se a gente quiser. Que o Senhor possa agora tirar uma erva daninha do nosso coração que se chama orgulho. A gente é muito orgulhoso para admitir fraquezas, para admitir que precisa mudar. Mas não se engane, todos nós aqui precisamos mudar. Se você já é bom filho, bom pai, boa mãe, tem certeza que tem espaço para melhorar? Tem ou não tem, irmãos? Então vamos abrir o nosso coração. Pai querido, em nome de Jesus, primeiramente nós queremos te pedir perdão, ó Pai Celestial, porque muitas vezes somos maus filhos com o Senhor. Deus, muitas vezes somos murmuradores. Ó Deus, muitas vezes ficamos magoados com as tuas decisões em relação às nossas vidas, pela vida afora. Muitas vezes, ó Deus, te chamamos de pai, te chamamos de papai, mas não honramos o Senhor como devemos. Não fazemos o que o Senhor manda. Ó Deus, ou fazemos de cara feia, sem alegria, ou muitas vezes fazemos por medo de irmos para o inferno. Não porque te amamos. Ó Deus, ó Pai, ó Papai, nós pedimos perdão ao Senhor. Nós pedimos perdão ao Senhor pelas tragédias que aconteceram na nossa vida e nós muitas vezes culpamos o Senhor. Muitas vezes nós dissemos para o Senhor, ó Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor me deixou nascer nessa família? Por que o Senhor me deixou ser estuprada, molestada, assediada? Por que o Senhor deixou esse homem me bater da forma que ele me bateu? Por que o Senhor deixou, Senhor, que eu tivesse um pai assim? E nós culpamos Deus. Por que o Senhor deixou meu pai ser assassinado? Por que o Senhor não protegeu meu pai aquele dia? E muitas vezes, ó Deus, nós viramos para o Senhor e apontamos o dedo, fazemos muxoxo, encolhemos a nossa alma diante do Senhor, da sua grandeza, e não compreendemos que em todo tempo o Senhor esteve conosco. Em todo tempo o Senhor nos enxugou as nossas lágrimas. Em todo tempo o Senhor nos abraçou, mesmo que não podíamos vê-lo. Deus, perdoa-nos, ó Pai. Senhor, dentro desse papel social de filhos, ó Deus amado, de pai, de mãe, melhora a nossa vida. Perdoa as nossas fraquezas. Perdoa os nossos pecados que praticamos por palavras, que omiti por omissão, Senhor. Quantas coisas nós omitimos, quantas responsabilidades, ó Deus. Ó Deus, perdoa-nos, porque não temos expressado o amor de Jesus verbalmente, nem o nosso, aos nossos filhos e aos nossos pais. Senhor, perdoa-nos por não verbalizarmos amor, por orgulho, por falta de misericórdia. Estamos vendo pessoas carentes perto de nós, filhos, pai, mãe, e a gente sabe o que eles significam, a gente sabe das qualidades, mas não falamos, porque não queremos ser bons, porque somos orgulhosos para admitir que precisamos deles. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, nas bem-aventuranças, de que bem-aventurado, feliz são os misericordiosos. Felizes são os humildes. E quantas vezes fazemos errado porque somos orgulhosos e não queremos, ó Deus, abaixar a cabeça e dizer: eu errei com você, me perdoe, eu preciso ser melhor. E muitas vezes o nosso pecado é deixar as pessoas, pai, mãe, filhos, irmãos, encolhidos perto de nós, massacrados emocionalmente. E a gente olha, a gente vê e não faz nada, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelos pecados de comissão, de omissão, por palavras,
por pensamentos, por pensarmos o pior dos nossos pais, dos nossos filhos, por não investirmos neles por preguiça, por medo, por comodismo, Senhor, porque somos egoístas demais, e a Tua palavra diz que o egoísta, ele se afasta do próprio Deus, do Senhor. Pai, nos perdoa, nos faça melhores, Senhor. O caminho é estreito, a porta é estreita, e nada que queremos fazer para o Senhor, ó Deus, não há nada que não passe pelo nosso próximo, tudo passa pelo nosso próximo, Senhor. Coloca misericórdia no nosso coração nessa noite, sara as nossas feridas, Senhor. Nós que já não temos mais os pais, muitos filhos aqui, e pais que também perderam filhos, Senhor, e que sentem culpados hoje, que sentem feridas hoje na alma, porque deixaram de fazer e dizer muitas coisas. Perdoa, Senhor, sara a nossa vida, sara o nosso coração, levanta a nossa cabeça, põe um fim nessa dor, enxuga as lágrimas da nossa alma nessa noite, nesse lugar, porque o Senhor é Deus. Senhor, ensina-nos a ver os erros dos nossos pais, ó Deus, e termos misericórdia deles, porque ninguém é perfeito. Ó Deus, que entendamos os nossos pais, a escola que eles tiveram, a vida que eles tiveram. Ó Deus, ninguém dá o que não tem. Meu Deus, em nome de Jesus, põe perdão, capacidade de perdão no coração de cada filho aqui, e põe senso de honra em relação aos seus pais, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar em teu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar, vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pegue agora o seu cartão, seu envelope, erga-o. Nós estamos fazendo o projeto de vida de 2018. E a cada dia nós estamos sendo ministrados pela palavra do Senhor. E através dessas ministrações nós estamos aprendendo a nos colocar na posição de vencedor. Aprendendo a vencer no ano de 2018. E é com essa convicção que nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que cumpra
a nossa vida, aquilo que nós temos planejado, aquilo que nós temos desejado. E o Senhor vai cumprir no nome de Jesus. Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, eu lhe agradeço, Senhor, lhe agradeço de todo o meu coração pela tua palavra, que tem nos ensinado, que tem nos ajudado, que tem mudado o nosso comportamento, meu Pai. Eu lhe agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Eu lhe agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem colocado no nosso coração, a disposição de estar na tua casa, de estar na tua presença, ouvindo a tua palavra, buscando o teu reino e também fazendo o nosso projeto de vida, Senhor. Eu lhe agradeço e lhe peço no nome de Jesus, que tudo aquilo que os irmãos têm planejado, que têm projetado, tudo aquilo que é o desejo do seu coração, tudo que é a sua necessidade, que o Senhor conceda no nome de Jesus, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, meu Pai. Eu sei das dificuldades, dos problemas, da crise, mas para nós não há crise, Senhor. O Senhor vai dar a vitória ao teu povo, o Senhor vai dar vitória à tua igreja, a vitória no ano de 2018, e que tudo seja para a tua alegria, para a tua honra e para a tua glória, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Então permita, Senhor, permita que eu ministre a bênção, que eu ministre a vitória neste ano de 2018, no nome de Jesus, no nome santo de Jesus. No nome de Jesus, glória a Deus. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Aleluia, graças a Deus. Queridos, nós vamos encerrar agora, lembrando aos irmãos que amanhã, terça-feira, nós estaremos aqui às 19h30 para a continuidade do nosso projeto de vida adulto e infantil, 9º dia do nosso projeto. Contamos com você, venha nesse propósito, vamos buscar o Senhor e Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus, amém? Pastor Jânio, ministra a bênção do Senhor no encerramento deste culto. Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Estenda por favor as suas mãos. Igreja amada do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos nós aqui presentes, sobre os nossos familiares e sobre o povo de Deus que está na terra, em toda parte, em todo lugar, desde agora e para sempre. Amém. Despeçam-se dos outros com a paz do Senhor Jesus.